Olá pessoal, bem-vindo ao nosso segundo módulo de gestão avançada de ativos. Nós vimos no módulo anterior que as decisões em finanças são tomadas em condições de risco e que nós utilizamos a estatística para atribuir probabilidades a eventos incertos, de forma que a gente possa mensurar essa probabilidade e a partir da mensuração dessa probabilidade e, consequentemente, a atribuição de valores aos eventos incertos, nós possamos tomar decisões. O conceito de risco, né, a definição de risco e, enfim, o estudo do risco é muito amplo. Nós temos graduação só para isso, certo? Não teria como a gente esgotar de forma nenhuma por aqui, nessa disciplina, nesse MBA, tá? Mas eu aqui vou tentar pegar alguns conceitos inerentes à disciplina de estatística, aqueles principais conceitos, e resgatá-lo aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso módulo. Porque tudo que a gente vai ver daqui em diante, cálculo de retorno, risco, ou tem a ver com um pouco com matemática, ou tem a ver com estatística. Então não poderia ser diferente. Assim, nesse sentido, esse termo revisão estatística estaria até incorreto, né? Não tem como eu falar em revisão estatística em 15 minutos, 20 minutos, que será o tempo aqui do vídeo. Mas simplesmente é só resgatar os principais conceitos, ok? Tem pessoas que vão saber já o que a gente está falando, algumas com formação mais em humanidades, não teve nenhuma disciplina de estatística na graduação, vai ter mais dificuldade, mas nós vamos ajudar nesse sentido também, ok? O primeiro assunto que a gente vai falar são medidas de posição, medidas de transferência central. A primeira e mais conhecida é a média aritmética, né? Então, sem mais delongas, eu creio que está subentendido e todos nós aí sabemos calcular a média aritmética. Outra menos conhecida e poucas vezes utilizada é a média geométrica, mas a média geométrica tem um papel essencial aqui para nós, dentro do campo de finanças, certo? Especificamente dentro do nosso contexto aqui de cálculo de retornos de ativos financeiros. Vocês vão ver na sequência que a gente usa o log retorno. Quando a gente calcula a média do log retorno, no fundo a gente está calculando a média geométrica. Então, implicitamente, de forma indireta, a gente usa a média geométrica e não a média aritmética. Isso vai ficar mais claro adiante. Temos a média harmônica pouco utilizada. Mediana, separo a base de dados em dois, você tem uma variável, essa variável é ordenada do menor ao maior, você pega 50% dos dados para um lado, 50% dos dados para o outro. E a média ponderada, essa média ponderada a gente utiliza bastante. É o conceito implícito quando a gente está calculando, por exemplo, o retorno de uma carteira. O retorno de uma carteira nada mais é do que a média ponderada dos retornos dos ativos individuais. Você pega o retorno do ativo individual, pega os pesos que esse retorno tem na carteira e calcula o retorno da carteira a partir disso, certo? No segundo momento a gente tem as medidas de dispersão. Primeira aí a variância. A variância ela é muito interessante para fins teóricos, no desenvolvimento de modelos, porque para interpretar ela é um pouco mais complicada. E você tem a variância amostral e a variância populacional. A gente acaba usando sempre a variância amostral, porque quase nunca a gente tem população para trabalhar, ok? A diferença é sucinta entre as duas, né? Refere apenas esse -1 aqui no denominador, beleza? E a padronização da variância é o desvio padrão. Então percebam que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. O desvio padrão, o amostral, que é o que a gente vai utilizar, ele vai calcular a dispersão dos dados ao redor da média. Então, sim, ela é a medida mais rudimentar, uma das mais rudimentares que a gente tem de risco. Então, por isso que o desvio padrão cumpre um papel tão essencial aqui no nosso curso. É uma das medidas mais rudimentares de risco. Então, olha só, gente. Eu estou apresentando para vocês aqui algumas medidas para calcular valores esperados, entre parênteses aí, né, médias. Algumas medidas para calcular dispersão, risco. Tá? Existem diversas outras medidas.
Então, aqui são apenas as mais rudimentares e as mais utilizadas no nosso dia a dia. Agora, quando a gente vai avançando nos nossos estudos, né, em estatística, você tem infinitos modelos para calcular risco. Como eu falei para vocês, existe uma graduação só para isso. Você tem diversas formas de calcular um valor esperado. Tudo que nós vamos calcular aqui é de forma incondicional. Depende só dos valores da própria variável no passado. Nós não vamos calcular aqui modelos condicionais, dependente de outros valores, como por exemplo modelo de regressão. A gente vai usar uma regressão só lá no cálculo do beta. Mas no geral, todas as medidas nossas aqui são medidas incondicionais, que dependem dos valores da própria variável. E modelos de risco, modelo de valor esperado, muitas das vezes os mais robustos, né, os mais avançados, levam em consideração diversas outras variáveis, diversos outros fatores. E para finalizar aí, nós temos o desvio padrão populacional. Assim como na variância, a diferença aí, como vocês podem perceber, do amostral para o populacional, é o -1 aqui no denominador. E medidas de relação ou de correlação, que nós temos aí também, né, assim como na variância, para fins teóricos, é a covariância. A fórmula dela é dessa aí. Essa aí parece confusa, mas não. Você pega cada valor que você tem da variável x, tira a média, pega cada valor que você tem da variável y, tira a média e multiplica tudo, soma isso tudo e divide por n, certo? Então você tem uma medida aí que ela vai me dar o quão varia uma variável em relação à outra. Acaba que, como a variância, ela tem dificuldade ela apresenta dificuldades para a gente interpretar. Vejam bem, se você falar que o x por exemplo, tempo e o y é em dinheiro, um multiplica o outro, tempo por dinheiro. Fica difícil de interpretar. Seja qual unidade de medida, seja qual variável você está relacionando. Então, por isso que a gente muitas vezes padroniza essa variável, assim como a gente padroniza a variância. Então, a covariância ela tem uma dificuldade de interpretação. A gente acaba não usando ela para fins de análise. Mas, se for o caso, temos que saber que a única coisa que faz mais sentido avaliar é se ela é positiva ou negativa. Se ela é positiva, nós estamos falando que as duas variáveis covariam, andam no mesmo caminho. E se ela é negativa, uma variável está caminhando para um lado, outra caminhando para o outro lado. De forma mais pontual, né? Se a covariância é maior que zero, as taxas de retorno, já que a gente está falando de taxa dentro do nosso contexto aqui, tem a mesma tendência. E se a gente fala que a covariância é menor que zero, as taxas de retorno elas são inversas. Quanto uma valoriza, a outra desvaloriza. E o que é mais comum é a padronização da covariância, que é a correlação, né? Essa correlação ela tem essa forma doida aí, ó, mas não é tão difícil assim não. Até porque, como ela é oriunda da covariância, basta você pegar a covariância e dividir por desvio padrão. Aí você tem a medida da correlação. Então, se você quiser isolar, como muitas vezes vai ser necessário, a covariância, basta você multiplicar a correlação de um ativo 1, 2, A, B, nesse caso aqui um ativo x, y, com o desvio padrão do ativo x, com o desvio padrão do ativo y. E ela, né, visa mensurar o grau. A covariância analisada de forma individual só faz sentido ser maior ou menor que zero. A medida que provém dali, a unidade de medida que provém ali pode ser muito confusa. Mas aqui não. Aqui na correlação eu já tenho uma medida de intensidade, certo? E enquanto intensidade, ela mensura o grau de relacionamento entre duas variáveis. Tá? E fica muito mais fácil de interpretar, como vocês podem perceber aqui, ó. É óbvio que isso é só um esboço, certo? Se a gente fala que essa correlação ela é perfeita de forma positiva, como nós podemos ver aqui, o máximo que a gente pode ter de valor para uma correlação é 1. Né? E se a gente falar que ela é imperfeita de forma negativa, ela é perfeita, mas negativa, o máximo que ela pode, né, o mínimo que ela pode
t de valor é menos 1. Então a correlação ela vai de menos 1 a 1. Quanto mais perto de 1, maior a correlação positiva entre as variáveis, entre x e y. Quanto mais perto de menos 1, maior é a correlação negativa entre duas variáveis. Mas é óbvio que quase nunca é menos 1 ou 1, é alguma coisa entre esses dois parâmetros. Então, se você tem um valor maior que zero, você tem uma correlação positiva, o que acontece um pouco nesse gráfico aqui. Quando você tem um valor menor que zero e até menos 1, você tem alguma coisa nesse sentido aqui. Beleza? É isso que a gente vai encontrar na prática. E quando é zero, você vai ter alguma coisa parecida com esse gráfico. Vale ressaltar duas questões que talvez não venham ao caso para nós, mas tem que ficar claro. O fato de a correlação ser zero não significa que as duas variáveis não são relacionadas. Elas podem ser relacionadas de uma forma diferente. Por quê? Porque a correlação, como muitas vezes vocês vão ver nas bibliografias aí, é uma correlação linear entre duas variáveis. Duas variáveis podem estar relacionadas de uma outra forma que não seja linear. Então, o fato de você ter uma correlação igual a zero não implica que uma variável é independente da outra. Somente que a correlação linear é zero. Da mesma forma, a correlação não implica causação. É só que as duas caminham em conjunto, duas variáveis caminham em conjunto, se for positivo, por exemplo, certo? E, de repente, a relação que as duas têm é porque tem um terceiro, quarto, quinto fator que afeta tanto uma como a outra. Não necessariamente que uma está causando a outra. Outro conceito que a gente acabou já falando um pouquinho no módulo anterior é sobre probabilidade. A probabilidade nada mais é do que a possibilidade ou chance, muitas vezes chamada de chance, expressa em porcentagem, muitas vezes expressa em porcentagem. O estatístico vê isso, vai querer te matar, que a probabilidade vai de 0 e 1, ponto acabou, não é porcentagem. E, na verdade, esse conceito também vai identificar o risco de um evento não ocorrer. Então, ele pode ocorrer 1 ou não ocorrer 0 ou alguma coisa entre 0 e 1, certo? E o raciocínio que está por trás disso aí, a gente dividir todos os resultados esperados nos valores possíveis de se verificar, de se ocorrer, e identificar para cada valor desse uma probabilidade de ocorrência. Então, quando você tem esses diversos valores esperados atribuídos, cada qual a sua probabilidade, nós temos o que nós chamamos de distribuições de probabilidade. Então, cada evento estruturado conforme a sua probabilidade nos dá o que nós chamamos de distribuições de probabilidade. E aí, a partir dessa distribuição, tem como a gente calcular alguns parâmetros. As distribuições de probabilidade são infinitas. Se a gente pensar do ponto de vista empírico, são infinitas. Agora, do ponto de vista teórico, existem diversas, porém algumas mais utilizadas, como por exemplo a normal que a gente vai ver. Mas existem outras, beta, gama, geométrica, exponencial, enfim. Qualquer conjunto de dados que a partir dali você consiga atribuir uma função e aquela função explicar a frequência do x, nós podemos falar que aquela função é uma distribuição de probabilidade daquele evento x, daquela variável x. Então, as distribuições empíricas são infinitas, as teóricas são muitas, mas a gente acaba ficando em algumas. Agora, a partir de um conjunto de dados, seja ele qual for a distribuição, a gente consegue calcular alguns parâmetros, como por exemplo o valor esperado, certo? O valor esperado de uma distribuição qualquer, de um conjunto de valores qualquer, pode ser calculado como? Você vai pegar a probabilidade desses valores, do valor x, do valor xi, da observação xi, multiplicar pelo xi, somar tudo e a partir daí você tem uma média, um valor esperado desse x, certo? A grande questão aqui, gente, é você calcular a probabilidade. Quando você calcular a média geométrica, você está calculando a média ponderada. Como assim, professor? Você está calculando a média ponderada? Sim. A média não é nada mais do que você pegar todos os x e dividir por n. Ora, nada mais você está fazendo o seguinte, você está atribuindo a cada x o peso 1 sobre n. É uma forma de você atribuir probabilidades. Então a grande questão aqui é, qual que é esse peso aqui? Qual que é o peso P
que a gente vai atribuir o x. É uma das grandes questões que nós nos defiamos em finanças, que nós nos defiamos em estatística. E a dispersão ao redor desse valor esperado é o que nós chamamos de desvio padrão. Um desvio padrão de uma distribuição de probabilidade qualquer, de um conjunto de valores qualquer, pode ser definido dessa forma aqui também. Você pega cada valor, tira a média, eleva ao quadrado, mas você multiplica a probabilidade de ocorrência desses valores. Desvio padrão, do jeito que eu apresentei para vocês anteriormente já, é uma forma de você calcular a dispersão de qualquer distribuição. Lá era o quê? Lá para a distribuição desvio padrão populacional, por exemplo, você dividia aqui dividido, né? 1n menos 1. Então, o peso era 1 sobre n menos 1, certo? Então, esses dois conceitos aqui são super importantes para a gente calcular uma medida de tendência central, o valor esperado de qualquer conjunto de dados, e uma dispersão. Então, são duas medidas genéricas para você calcular a partir de qualquer valor de dados, independente da distribuição. Agora, para você fazer inferência, é outra coisa. Mas a gente não vai chegar a esse ponto aqui no nosso curso, não. Às vezes que nós vamos fazer inferências, nós vamos falar sobre e dar as hipóteses para isso. E a distribuição de probabilidade mais conhecida, não só por nós, da área de finanças, mas quase todas as áreas, é a distribuição normal. Ela se tornou muito conhecida porque a teoria clássica estatística é quase que toda embasada nela, devido à facilidade que a gente tem, né, em fazer a partir dela. Por quê? Porque os parâmetros dela são conhecidos. Então nós temos aqui essa figurinha em que você tem uma variável x qualquer, que ela é padronizada em 0, né, com um desvio padrão para cima, 1 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, indicando o quê? Que esses valores aqui estão padronizados. O que é padronizar uma variável? Padronizar uma variável é você pegar os valores dela, tirar a média e dividir por desvio padrão. Aí você vai ter uma variável que tem média teoricamente 0, desvio padrão 1. Qualquer variável, qualquer x, pode ser transformado em um z-score, uma variável padronizada. E se ela tem distribuição normal, ela vai ter esse formato aí. E se ela tem distribuição normal, a média está aqui, vai ser igual à mediana e vai ser igual à moda. E se ela tem distribuição normal, que é aí que vai a grande sacada, e por isso que se utiliza muito ela, é o seguinte, que cerca de 68% dos dados estão até um desvio padrão da média. Então está nesse 68% aqui. Está nessa área azul, ok? Está nessa área azul. E 95% dos dados estão até 2 desvio padrão da média. Essa área que engloba a azul e a vermelha também. E para finalizar, 99,7%, 99% dos dados estão até 3 desvios padrão da média. Então perceba o seguinte, que se eu falo que uma distribuição x qualquer segue a distribuição normal, eu posso simplesmente calcular o valor esperado dessa distribuição, a média, calcular a sua medida de dispersão, o desvio padrão, que para nós aqui é a medida mais rudimentar que nós temos de risco, certo? E padronizar ela, dela tirar a média, dividir por desvio padrão e fazer esse tipo de inferência. Então, se eu tenho uma variável que a média dela é 10, o desvio padrão é 2, eu quero saber até que certo ponto eu tenho confiança que realmente essa média ela é 10 mesmo, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, não sei ao bem, mas como eu sei que ela distribui normalmente, eu sei que ela segue uma distribuição normal, 10 mais 2 mais 2, 14. 10 menos 2 menos 2, 6. 6 e 14. Eu sei que com 95% de confiança, os valores, né, dessa distribuição estarão entre 6 e 14. Então essa é a grande elegância e vantagem que nós temos com a distribuição normal. Mas no nosso contexto aqui, a distribuição normal
ela acaba não se aplicando muito. Ela é uma boa aproximação? É, mas do ponto de vista empírico, do ponto de vista teórico, o nosso insumo principal, que são os retornos, eles não seguem a distribuição normal. Por quê? Porque, por definição, não tem como você perder mais do que você tem. O que eu estou falando? Se você tem uma ação que vale 100 e você perdeu totalmente ela, o máximo que você pode perder é menos 100. Então, a nossa distribuição dos retornos está limitada a um valor. Não é igual a distribuição normal, por exemplo, que vai a menos infinito e mais infinito. Então, por isso que o nosso principal insumo, que são os retornos, eles são distribuídos log normalmente. Não deixa de ser a distribuição normal uma boa aproximação. Certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, é uma revisão muito breve. Quem ficar mais interessado, tiver mais ânimo, desejar, existe um curso muito bom no Veduca. Não sei se vocês conhecem o Veduca. É uma plataforma de curso online, gratuito, certo? Você pode fazer lá. É do professor Simbalista, se não me engano, professor da USP, muito bem estruturado e abarca praticamente um conteúdo de graduação inteiro de estatística. Desde o que a gente falou aqui, medidas de tendência central, posição, dispersão, correlação, regressão, testes de hipótese que sequer a gente vai abordar, teste de hipótese de uma variável, duas variáveis, variáveis nominais, variáveis nominais, intervalares, razão e assim por diante. Beleza? Então, quem tiver mais fôlego, fica a dica aí desse curso que é gratuito no Veduca, porque infelizmente nós não conseguimos aí abordar todo o conteúdo de um curso de estatística que vocês, por exemplo, tiveram na graduação. Um abraço a todos.